Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais uma terça-feira abençoada, gravando mais um Homecast. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero falar para vocês que nós estamos sendo patrocinados pela loja Bob, que fica ali na Guarapiranga, no número 5080. São os nossos patrocinadores das nossas vestimentas. Passa lá. Quando vocês chegarem lá, vocês pedem para falar com a Patrícia ou com a Vanessa e falar que vocês ouviram a propaganda aqui no nosso Homecast. Agora, peço que você dê um like, compartilhe, ative o sininho. E vamos para a nossa convidada de hoje. Hoje, a nossa convidada ela é uma mãe, ela é uma profissional, é missionária e minha amiga, e uma grande mulher de Deus, e esposa também. Karine, tudo bem, minha amiga? Oi, amiga, sua linda! Como é que você vai? Bem, como você passou o dia de agora. hoje? Passei muito bem, graças a Deus, uma correria muito grande para chegar até aqui, né? Que nós viemos lá do interior de Indaiatuba. Olha, atravessou Indaiatuba e veio para cá. Isso é muita honra, isso é muita honra. Glória a Deus pela sua vida, dos seus filhos que estão aqui. Sim, e aí, com esse convite, né, que você nos abençoou, né, para estar ao seu lado, que é sempre um prazer enorme estar ao seu lado e fazer parte, né, desse propósito tão grande que o Senhor colocou no seu coração para alcançar mais vidas, né? E eu creio que hoje o Senhor vai falar comigo, com você aí de casa. Glória a Deus, minha amiga. É um prazer mesmo te receber. Agradeço por conceder esse convite. Pedi e ela veio. Vamos lá, minha amiga. Hoje nós vamos falar aqui um pouco do seu testemunho. Vamos falar o que der para falar, nós vamos estar falando, né? Me conta primeiro como foi a sua infância. Bom, no meu nascimento, né, assim que eu nasci, tive problemas. Minha mãe teve problemas na hora do parto, então ela falou que eu já nasci com sofrimento fetal, né? Então teve muita complicação ali no meu nascimento, então só dela contar a história eu já vi que não ia ser, né, muito fácil. Ela falou que eu já nasci roxa, né, então teve que me reanimar. Então, assim, você vê que desde o início, né, do nosso nascimento já é uma fúria muito grande contra as nossas vidas. E a minha infância foi uma infância muito abençoada. Eu tenho 2 irmãos, né, eu sou a filha do meio. E o meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador, a minha mãe também muito trabalhadora, sempre cuidou muito da gente, né? E a gente brincava muito, então eu soltava pipa, jogava futebol, o meu irmão, né, a gente tem 2 anos de diferença ali, e ele, tudo que o menino fazia, eu tinha que fazer, né? Então eu tinha que correr atrás dele, tinha que jogar bola com ele, e a gente brincava muito. Então era uma infância muito saudável, né? A minha infância foi muito saudável. Que você nasceu, cresceu aqui pela Guarapiranga. Isso, eu nasci, aí cresci ali, né, pelo lado do Guarapiranga. O meu pai era pintor, né, funileiro, e a minha mãe empregada doméstica, e ele cuidou da gente ali na região do Figueira Grande, do Guarapiranga. A gente então morou lá por muitos anos. E nós nos encontramos, ficamos amigas na escola da família. Não É isso, João? Era pequenininho, Karine nem sonhava em ter os bebês dela, que já estão aqui tudo grandão, né, Karine? É verdade. Nossa, faz tempo, viu? Faz bastante tempo. Aí você nos contou no seu testemunho que você viveu numa casa que tinha alcoolismo, briga. Como que era isso? O meu pai, ele era muito festeiro, né? Então, no princípio, né, na nossa infância, ele tinha festa, tinha bebida, tinha essas coisas, porém era controlado, né? Quando a gente passou de uma fase da pré-adolescência para a adolescência, ele começou a entrar com álcool, né, alcoolismo. Então ele ficou depressivo e ele começou a se afundar na bebida. E essa parte pra gente foi uma parte muito sofrida, muito dolorida, porque eu não desejo para ninguém o que a gente passou ali naqueles momentos, né? O meu pai chegava em casa, então ele quebrava as coisas, jogava prato, micro-ondas, né? Então, nada na nossa casa
podia existir. Então, comprou uma televisão nova, quebrava. Comprou um micro-ondas, quebrava. E aí, ele ofendia muita gente com palavras, né? Então, falava pra gente que a gente nunca ia ser ninguém, né? Falava palavras obscenas, assim, muito que maltratava muita gente, né? Porque o nosso pai, ele foi chamado para acolher, né? Sim. Cuidar, né? Isso, para cuidar da gente. E de repente você vê a pessoa que, né, era o seu cuidador agredindo você com palavras, né? Então, foram momentos muito difíceis para a gente conseguir absorver que o cuidador se tornou o agressor. Ô, amiga, qual que era a sua idade? Eu tinha entre 13 Uma anos, criança. eu tinha 13 anos, que foi na época que eu comecei a entender as coisas da vida, né? Porque Sim. na nossa infância não é igual hoje, né? Não, não. Nós éramos umas crianças bem mais inocentes, né? Sim. Eu acho que hoje eu olhando, ainda eu mais que trabalho com criança, a gente vê, nós éramos bem mais inocentes do que as crianças de hoje, não é? Sim, muito mais. E a gente não tinha tanta. Desculpa, amiga. A gente não tinha tanta malícia, né? Aham. Então, aquilo pra gente, acontecer aquilo era muito difícil. E aí, eu tinha um tio meu, né? Que pra mim ele é o meu herói. Ele sempre, quando acontecia as brigas, as confusões dentro de casa, ele entrava lá para tipo apartar, né, aquela situação para não ficar tão traumático para a gente. Foi ruim, por quê? Porque isso também afetou a família dele. Então, foram traumas que foram passados tanto para a gente quanto para a família desse meu tio, né? Porque tinha as minhas primas ali, a minha tia, né? E eles tinham que conviver naquele ambiente transtornador, né? Por amor a gente. Então, ele é uma pessoa que transborda amor. Ele é uma pessoa que não importa qual é a situação, que ele sempre vai estar ali para acolher, para amar, para cuidar, né? Então ele é uma pessoa assim muito importante na minha vida, para minha família, para minha casa. E aí a gente queria estar em todos os lugares, Kil. Todos os lugares, todos os ambientes, menos dentro de casa. Isso é triste, né? Porque eu sempre falo aqui que a nossa casa ela tem que ser um pedaço do céu, né? Ela tem que ser. É um lugar de descanso, de aconchego, de proteção, né? Porque assim, é a nossa casa, né? Sim. Tem que ser aquele lugar mais carinhoso, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Mas infelizmente muitas pessoas ainda passam por isso. Passa. Muitas pessoas ainda sofrem, né, com o álcool, né? Porque o álcool é a primeira droga que entra dentro da nossa casa. Infelizmente. E aí, através do álcool, vem outras bebidas, acontece outras coisas, né, que infelizmente deixam as crianças mais vulneráveis, né? Verdade. E por isso que acontece tanto assédio, tantas coisas que fogem do nosso alcance, né? E a gente fica escandalizado com as coisas que acontecem hoje em dia, mas tudo isso é consequência do álcool. Verdade. O álcool é uma droga que ela precisa ser parada. Ela não pode entrar dentro da nossa casa. Verdade. Ô, amiga, você fala aqui que vocês viam prisões dentro do quarto. Porque teve uns momentos que a gente não conseguia, tipo, correr, né? Por exemplo, abria o portão, aí todo mundo corre, corre, porque tá chegando, né? Ele tá chegando. E aí a gente tinha que sair correndo para tentar ou ir pra rua ou abrigo, né, no vizinho, ou até mesmo no nosso tio, né? E às vezes a gente não queria incomodar, né, o nosso tio, tal, e a gente queria ir pra rua, porque quando ele estava descendo as escadas, ficava todo mundo já em estado de nervo. Então a gente já começava a tremer, começava a chorar, então a gente já ficava em pânico, porque a gente não sabia o que iria acontecer. E aí teve um momento que ele acabava tipo, prendendo a gente assim no quarto e ficava falando assim: eu vou matar vocês, porque hoje, né,
eu vou destruir a vida de vocês, tal. Então, a gente consegue ver hoje que no mundo espiritual isso é o inimigo, né? O inimigo que tomava posse, né? Entrava na vida dele de uma forma sobrenatural e queria destruir, né? E ele falava muito assim de sangue, falava que enquanto não matasse uma pessoa, ele não ia sossegar. E aí, em toda essa situação que acontecia com a gente, eu via, tipo, no olhar da minha mãe, o sofrimento, a dor, no olhar dos meus irmãos também, eu via o desespero. E aí você se encontra numa situação dessa, você fala, Senhor, o que vai acontecer de mim? A gente está trancado aqui nesse quarto, não tem para onde a gente correr, né? O que a gente vai fazer? E nessas horas que chegava, né, o nosso herói ali, que batia na porta, já abre a porta, tal, deixa as crianças. Ô, amiga, ele era irmão do seu pai ou da sua mãe? Do meu pai. É irmão do meu pai. Então ele tinha mais uma, vamos dizer assim, uma liberdade, né? Assim, de chegar e chamar a atenção do seu pai. Ele é irmão do meu pai e ele tinha, assim, eu acho que é empatia mesmo, sabe, amiga? Ele tinha muito amor pela gente, né? E ele tinha muito cuidado. Dava para ver o quanto que ele sofria junto com a gente, pela gente passar toda essa situação. Ele, no olhar dele, eu conseguia ver, sabe, o quanto que ele não queria aquilo pra gente, que acontecesse aquilo, né, com a gente. E aí foi um momento que a gente começou a achar acalento na rua. Então nós começamos a procurar. Calma aí, você vai falar. Desculpa, amiga. Aí eu já vou. E assim, no seu testemunho você diz que as pessoas diziam, não sei se eram as pessoas, a pessoa que você não seria ninguém, não ia dar para nada. Como começou isso na sua vida? E você pode falar quem falava isso? Amiga, assim, ó, eu tenho um problema de TDAH, né? É bom que hoje tem nome para tudo na vida, verdade. Né? Então, assim, eu sou muito inteligente para as coisas que me atraem. Então, eu sou muito rápida, eficiente, então eu tenho muitas qualidades. E quando as coisas não me chamam muita atenção, eu tenho um déficit, né, naquela área que não me chama atenção. E aí eu fui descobrir isso quando eu entrei na faculdade, sabe? Então eu tinha muita dificuldade na escola. Eu tinha dificuldade no aprendizado. E aí o que acontecia? Pelo fato de ter esse déficit no aprendizado, ninguém acreditava em mim para, tipo, desenvolver, porque hoje não, mas antigamente, para você ser alguém na vida, você tinha que ter uma faculdade, você tinha que ter, né, um bom histórico, tinha que ter ali notas boas, né? Que antigamente o pessoal pedia até nosso boletim, né? Para você trabalhar nas empresas, lembra? Ah, qual é o seu boletim? Então, eu tinha essa dificuldade na escola. E aí, eu nunca consegui ter afeto de nenhuma professora. De ter atenção de nenhuma professora, porque elas tratavam isso como se fosse uma coisa de a pessoa não quer nada com nada. Preguiçosa, uma criança preguiçosa. A pessoa tem preguiça de aprender, não quer desenvolver, então eu não vou perder o meu tempo com essa pessoa para desenvolver ela, porque ela não quer desenvolver, mas não é porque eu não queria desenvolver, é porque eu desenvolvia de uma forma diferente das outras mais lenta, crianças. Né? Isso. Eu também sou assim. Eu sei, você tá falando, eu tô me vendo. Sério? De verdade, de verdade. E aí, as pessoas falavam assim, não, não, a Karine não vai conseguir e tal. E eu sempre fui muito simpática. Sempre, a minha vida toda. Então, assim, passava o lixeiro na rua, eu oferecia água. Aparecia qualquer pessoa, assim, que estivesse passando, eu queria... Ai, moço, você tá precisando de ajuda? Você quer alguma coisa? Né? E isso daí, as pessoas, elas confundem simpatia, bondade com ousadia. Tipo, você tá dando ousadia pra pessoa, você já tá se oferecendo pra pessoa, né? E aí, isso soava ruim pra minha família, porque eu sou um livro aberto.
Eu não sou de ficar escondendo as coisas. Se eu tiver Eu alguma também coisa para não. resolver, eu já vou lá, converso com você, eu já resolvo. E aí as pessoas falavam assim: ah, essa daí dá ousadia para todo mundo. Quando ela tiver com 15 anos, ela vai ter 5 filhos. Misericórdia. Então, eram muitas palavras, De Kio, de maldição, né? maldição sobre a minha vida. Quando tinha final de ano, as pessoas sentavam na mesa, era para falar de mim, porque E eu era o centro das atenções. só, Karine, que eles esqueciam, né, mas que tinha um Deus, né? Que ele olha assim, vamos dizer assim, ele escolhe a gente desde o ventre da mãe, né? É, é verdade, é muito profundo, porque, assim, como eu sou a filha do meio, né? Tinha a minha irmã, que ela tinha a atenção do meu pai, né? E o meu irmão, que tinha a atenção da minha mãe. E eu era meio ali, a do meio, que não tinha uma pessoa assim específica para tipo, para me dar atenção. Sim. Então eu sempre me senti rejeitada. Eu ia te perguntar isso. Eu sempre, Pode falar. eu sempre me senti assim, rejeitada, descriminalizada, né? Tipo, nossa, O patinho feio. isso, o patinho feio. Porque imagina, meu irmão é loiro dos olhos verdes, aí vem eu. Aí o pessoal falou, nossa, pensei que ia sair uma loira dos olhos verdes, e eu, né, toda assim, diferente do meu irmão. Então, eu vim, né, e eu me senti assim, a rejeitada mesmo, né, que eu não tenho ninguém. E aí Uhum. o Espírito Santo de Deus, ele falou muito profundamente no meu Aleluia. coração. E ele falou assim: você pode ser esquecida por todo mundo, menos por mim. Mas a palavra do Senhor fala, né? Pode o pai e uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas ele todavia jamais esquecerá da gente, Sim. né? E aí E ele é bem isso. ele é, nossa, ele é muito maravilhoso. Deus, ele é incrível. Ele é inexplicável. Não tem como explicar o tanto que ele ama. Ele transborda de amor, Kio. Ele transborda, o amor dele irradia, sabe? O coração das pessoas. É impressionante. Veio um pastor aqui, né? Que a gente sempre, quando chega um convidado, a gente sempre lembra de um outro que teve. E eu falando para ele que só o Senhor para fazer um projeto no deserto. Nós somos esse projeto no deserto, né? É verdade. Porque assim, ninguém dava nada por nós, né? É, Era aquela que era trabalho, aquela que era bêbado, o depressivo, mas aí chega um Deus que ele chega e muda tudo, né, amiga? é verdade. Ele muda tudo, ele muda qualquer situação. É Basta você crer. verdade. Ele pega aquele projeto que é falido, né? Que ninguém quer saber, as pessoas criticam, humilham, né? E ele faz aquele projeto se tornar realidade. Porque a gente veio para existir. E a gente tem que existir de verdade. É verdade. Com brilho nos olhos. Eu fico pensando como que vai ser quando a gente for embora, quando nós vamos, né? Sim. Nós vamos morar com o Senhor. E nós temos que deixar um legado aqui, né? Nós temos que deixar um legado. E o Senhor, ele nos resgata para que nós venhamos deixar um legado. É verdade. Ele traz a gente, ele tira a gente do lamaçal do pecado, ele lava a gente, ele liberta, ele cura a gente, cura as nossas feridas, para a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Verdade. O que é você fazer a diferença na vida de outras pessoas? É você não se acomodar. É você não simplesmente ficar sentado na sua sala reclamando da vida. Verdade. E achar que tá tudo certo. Então, qual que foi o propósito de Deus tirar você do mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, para você ficar sentada ou sentado sem fazer nada e reclamando? Mas olha para você lá atrás como que você era. Quando eu vou orar, Karine, eu sempre falo assim: Senhor, não deixa eu me esquecer de onde tu me tiraste. Muito Porque eu profundo. preciso ser a diferença onde eu estiver. Eu sei que eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros, porque
não cheguei na santidade. Se eu tivesse chegado, ele já Não. tinha me resgatado, É verdade, né? amiga. Você Mas ainda tem como que fazer muita entrevista ainda. Hoje é mas meu primeiro capítulo, gente. Ainda tem o segundo. aí você falou que por causa dessas coisas, você foi buscar lá fora. Sim. O que você foi buscar lá fora? Eu fui buscar atenção, né? Eu era uma pessoa carente, né? Que tinha algo dentro de mim que precisava, né? De uma atenção. E eu fui buscar amizade, fui buscar mesa, buscar conversa, fui buscar diversão. Então, eu fui buscar o vazio que tinha dentro de mim, né? Com pessoas e em lugares. Então, existia dentro de mim um buraco e esse buraco precisava ser tampado. O Karine, porque assim, isso também já foi falado, é como se você estivesse no meio de tantos e não ter ninguém, né? É, E na sua família, alguém já era cristão? não, na minha família não tinha nenhuma pessoa cristã, porém eu tinha uma vizinha que era da Deus e Amor, e ela tinha 5 filhos, né? E essa minha vizinha, todas as vezes que ela ia para a igreja, ela me chamava. Todas as vezes. E ela era uma pessoa que ela era minha ouvidora. Então, todas as vezes que eu ia lá, né, com a desculpa de, eu quero ver as meninas, mas eu queria conversar com ela, porque ela sempre tinha palavras sábias para me passar. Amém. E nós duas, a gente tinha um vínculo assim tão grande, era um amor tão grande que eu sentia um prazer de estar com ela que eu não conseguia explicar. E ela Aleluia. falava, Karina, hoje vai ter um congresso. Você quer ir? Aí eu ia. Aí, Karina, tem uma festividade. Você quer ir? Então, assim, ela sempre me tratou com muito amor, mesmo eu cheia de falhas, cheia de erro, ela sempre me trouxe amor e acalmaria. No meio da tempestade, ela era minha calmaria. Ela estava plantando, né? É, Fofando a terra e plantando a semente, né? sim, ela estava cuidando, cultivando, né? Porque a gente não se transforma de um dia para o outro, né? Não, Ele tem um processo e esse processo ele precisa ser respeitado. A gente não pode pular essas etapas. não mesmo. A gente tem que respeitar o Espírito Santo de Deus e o trabalhar do Espírito Santo de Deus, né? E eu tenho uma amiga, né? Nós somos amigas há 30 anos e ela também frequentava, assim, ia na igreja por causa da mãe dela, que a mãe dela era, né, serva do Senhor e tal, e sempre tinha culto nos lares. Aí, Karine, ó, vai ter um culto no lar, vamos. Aí vamos. Karine, vai ter não sei o quê, vamos, vamos. Aí a gente ia, porque a gente gostava de receber livramento para ir pra balada. Jesus ainda dava o livramento, né? Dava. Deus dava o livramento e fala, vai com Deus. Vai que uma hora eu te pego. Uma hora eu te pego e você. Você vai vir de um jeito ou de outro, você vai vir, você vai É chegar. verdade. E assim, o Senhor, ele dá corda, né? É, Mas tem uma hora que ele fala, chega, sim, não é mais aí que eu te quero, né? é, E aí você nos conta dos 17 anos que aconteceu com você quase uma fatalidade. isso. Foi uma tentativa de homicídio, né, que aconteceu na minha vida, porque nesse meio termo, né, tipo, entre 15 a uns 17 anos, a gente estava naquela fase da curtição, da balada, da bebida, então de conhecer muitos amigos, né, aquelas amizades que você tá no meio de tudo, mas você não tem nada, né? A gente quer achar tudo, mas a gente não acha nada. A gente está nessa fase, né? De ser. Verdade, A gente quer ser o top 10, né? Da verdade. balada. Então, tipo, chegou a Karine, nossa, né? E a gente sempre foi muito princesa. A gente sempre gostou muito de se cuidar, a gente, né? Então,
a gente gostava muito de chegar nos ambientes e a festa parar. Então vai sair para causar, né? Na época a gente falava, né? Já que é para sair, vamos causar. Então, todo mundo falava da gente. Todo mundo sabia quem era a gente. E aí, na escola, também era dessa mesma forma. Quando eu chegava, todo mundo sabia quem eu era. Hoje em dia, eu não conheço ninguém. O povo, às vezes eu tô num açougue, alguma coisa, e fala: oi, Karine, tudo bem? Eu, oi! Sabe? Tudo bem? Quem será, né? Eu falo, quem será que é, né? E a gente conhecia todo, assim, tinha aquele, sabe? Você ser o centro das atenções, né? E aí, eu tinha um relacionamento, e nesse relacionamento, né, acabou entrando uma outra pessoa, e aí essa pessoa falou que se eu não continuasse existindo, ela não conseguiria ficar com essa outra pessoa. E eu falei, ó, não vai ser por mim, né, que eu não vou brigar, não vou me sujeitar a isso. Sim. Pode ficar à vontade, né? Pode ficar com a pessoa, não tem problema nenhum para mim, porque isso nunca foi problema para mim. E aí aconteceu essa tentativa de homicídio, eu levei 4 facadas. Meu Deus. Então foi uma aqui na jugular, né? E mais uma aqui perto dos rins. Na coxa eu tenho 15 pontos e aqui no meu pé, porque a gente saiu em luta corporal, né? Foi Nossa, ali perto Karine. do Alberto Conde, do colégio lá em Santa Amaro. E essa facada que eu levei aqui em cima, ela começou a jorrar, parecendo uma torneira. Então começou a fazer assim. Meu Deus. Eu escutava, né, o barulho do sangue saindo e eu comecei a ficar com muita falta de ar, porque o sangue estava indo embora, o oxigênio também começou a ir embora. No meio de tanta gente, de tantas pessoas que a gente conhece, que dizem ser as nossas amigas ou os nossos amigos, só chegou o anjo do Senhor. Porque eu falo que não tem como que eu explicar isso que aconteceu comigo. Porque na hora que eu levantei, a pessoa saiu correndo, foi embora, né? E eu comecei a sentir falta de ar, então eu tive que colocar o dedo dentro da ferida para tentar estancar o sangue. E aí eu coloquei o dedo lá embaixo e comecei me arrastando, porque a Santa Casa era do lado. É, bem por ali mesmo. Bem do Alberto Conte, é bem próximo à Santa Casa. Isso. E aí eu comecei a me arrastar, e aí na hora que eu ia desmaiar, veio um anjo do Senhor, me pegou no colo e começou a conversar comigo, pedindo para mim continuar respirando para falar com ele. E ele era um moreno alto, assim, ele tinha acho que uns 2 metros de altura. Meu Deus, Karine. E ele começou a conversar comigo e eu com falta de ar. Tipo, puxando o ar assim, sabe, para tentar sobreviver àquela situação. E aí, a única coisa que eu me lembro foi na hora que ele me jogou em cima da maca. Aí, quando ele me jogou na maca, eu apaguei. Apaguei. Meu Deus. Foi uma situação muito difícil na minha vida, mas foi, para mim, isso para mim foi essencial. Para mim, saber que Deus é Deus. Por quê? Uma semana antes de acontecer isso, a gente foi num culto no lar. E eu fui revelada nesse culto. Quando eu cheguei nesse culto, o pastor falou assim: eu vejo o seu caixão, a sua sepultura, eu vejo vela, eu vejo o seu vestido, Meu Deus, eu vejo tudo preparado para o seu enterro. E ele falava assim: mas o Senhor, ele está te dando livramento de morte hoje. E aí, o que acontecia? Como eu sempre ia para a igreja para receber livramento, para ir para balada, todas as vezes que eu ia para a igreja, era livramento de morte. Meu Deus. E você você acreditava, mas desacreditava, né? Porque se você acreditasse, você teria já se convertido e ficado ali quieta, né?
É, porque, menina do céu, o mundo, né? É. Não, é igual a gente fala que o mundo, Gente, ele é muito bom, mas as consequências dele é não terrível. compensa, não compensa. Menina, imagina a farra, porque eu sou muito agitada, Kio. Eu saía de segunda a domingo. Então era uma agitação, uma coisa assim. Eu falava assim, Senhor, por que que você me escolheu? Tem tanta gente nesse mundo e você me escolheu. A mulher samaritana, né? Ela ali no poço, ela chegou, e quem estava ali? Jesus Jesus, esperando ela. Uma mulher que ninguém dava nada, uma sim. mulher que vivia aquela vida toda errada, É. mas o Senhor, ele não olha, né, a pessoa, né, assim, ele não olha nem o caráter, que se ele olhasse, ele nem teria me escolhido, não é verdade? É Então, assim, verdade, amiga. ele, esse é o Senhor, né, o que servimos, né, Karine? É. Aí nos conta, Karine, você foi para o hospital, esse rapaz te socorreu, e Aí, você não sabe quem é ele. não. Aí, nesse, só para me voltar um pouquinho pra gente, né? Aí teve esse livramento de morte, né? Que teve na igreja. E aí eu comecei a duvidar, porque como era tantos livramentos de morte, eu comecei a duvidar. E aí eu peguei e falei assim: ah, você quer saber? Essas coisas de livramento de morte é mentira. Meu Deus. Porque todas as vezes que eu vou na igreja, livramento de morte deve ser alguma mentira para os crentes. Os crentes falam isso pra gente ficar com medo e ficar na igreja, igual você falou. Aí eu falei, eu tenho certeza que eles, todas as vezes, eles falam isso pra gente ficar com medo e não ir mais pro mundo e ficar na igreja. Olha o pensamento. O Como que o diabo, né? inimigo, ele confunde a nossa mente de É, um jeito que você fica, assim, pasmem, né? Hoje, eu conhecendo o mundo espiritual, eu fico, gente, como que eu pude duvidar, né? duvidar disso? Porque o Senhor fala que a gente não pode duvidar do Espírito Santo de Não, Deus, né? Que é um pecado que não tem não, como você voltar atrás. não tem. E aí o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida para mim testificar e testemunhar a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Ô, Karine, e quando você estava lá no chão ou na maca, você lembrava dessa revelação? Nossa, todo dia, todo dia, toda hora, todo minuto, nossa, todo momento eu lembro dessa revelação. Tem coisas na minha mente, tem coisas que eu fiz que o Senhor ele apagou da minha memória, ele não permite que eu fique pensando em certas coisas, Uhum. mas isso é algo que todas as vezes o Senhor ele permite que eu venha pensar. E aí, esse homem, ele me socorreu. E aí, por que eu falo que é um anjo, Kio? Porque normalmente, quando você chega com uma pessoa no hospital e essa pessoa está machucada, esfaqueada ou baleada, fica policiais ali civis, Sim, né? sim. A paisana nos hospitais, porque às vezes poderia ter sido aquele homem que fez isso contra a minha vida. Como que eles iriam deixar esse homem sair sem documentação, sem falar o que estava Verdade. acontecendo? Eles iriam abordar aquele homem, só que simplesmente ele desapareceu. Meu Deus. O Senhor, ele coloca anjo. O Senhor não manda anjo, Kill. Manda. Ele envia Ele envia. anjos. Ele envia. Ele é tremendo. E aí a minha mãe, ela ficou sabendo da notícia, chegou lá, ela derrubou todos os seguranças. Ela ficou desesperada. Ela falou: eu quero minha filha, onde está minha filha? E ela me encontrou, eu estava acordando. Ela começou a chorar em cima de mim. Minha filha, minha filha. E ela começou a chorar, 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 chorar. E começou a encostar em mim, sabe, para saber se eu estava viva. E aí os médicos tiveram que me reanimar. E eu tomei 2 bolsas de sangue. E aí eu saí do hospital da Santa Casa, fui para o Hospital das Clínicas, porque na Santa Casa não tinha o meu sangue, que é O negativo. E hoje eu sou uma doadora de sangue, indico vocês também, peço para vocês doarem, por favor, porque vocês vão salvar muitas vidas, assim como salvou a minha vida, você vai ser um canal de bênção na vida de outras Amém. pessoas. Amém. E até hoje eu sou doadora de sangue,
E aí a médica começou a lavar meu cabelo, sabe? Cortou minha roupa, né? E aí eu peguei e comecei a brincar, né? Porque eu sempre fui muito brincalhona. Menina do céu, pra brincar é comigo mesmo. Eu também sou. Ai, você também é, né? Sou. Aí eu peguei e falei assim, nossa, ainda bem que eu não fiz chapinha no cabelo hoje. E ela começou a lavar meu cabelo, tirando sangue. Aí ela falou, não brinca, porque você quase morreu. Não brinca. Aí eu vi que o negócio tava sério, né? Aí eu falei, ai, deixa eu parar as brincadeiras aqui, vou ficar na minha. E depois, né, quando eu tive alta, eu falei com o médico, aí o médico falou assim, Karine, se eu fosse você, hoje, eu saía daqui, eu ia direto para uma igreja. Olha aí. Porque a sua vida é um milagre. Glória a Deus. Ele falou, faltou 1 milímetro para pegar na veia do seu coração. Nossa, Karine. E E a pessoa foi mesmo para te matar. Foi. Foi mesmo para tipo assim, para destruir a minha vida e para me matar, né? E eu falo que infelizmente as pessoas com a cabeça quente, ela acaba tipo tendo umas atitudes que lá na frente a pessoa pode se arrepender, né? E eu falo assim que pra gente não ficar chateada, sabe, Kil, com as pessoas que nos decepcionam. Porque às vezes eu sou sua amiga e eu acabei decepcionando você com uma atitude minha. Mas eu fui um canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque quem perdeu a amizade foi você. E aí você vai começar a refletir nas próximas amizades. Sim. Porque as pessoas ficam assim, eu fui decepcionada, aconteceu tal coisa comigo, mas quem sabe que essa pessoa, através da minha vida, ela não pôde encontrar Jesus. Verdade. Ela não pôde encontrar o arrependimento. Sim. Porque eu acho que a melhor coisa que você tem na sua vida é você colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em Verdade. paz. Agora, você carregar o sangue de uma pessoa Deve ser nas horrível. suas mãos todos os dias deve ser desesperador. Deve ser. O Karine, por mais que, assim, eu acho que a única, deixa eu ver aqui uma palavra, a única coisa, não era essa palavra que eu queria dizer, mas a única maneira da gente se perdoar um pouco é aceitando Jesus. Ele é aquele que nos perdoa, né? Porque às vezes você carrega uma coisa por tanto tempo, mas quando você conhece Jesus, ele fala que o fardo dele é leve. E aquele fardo pesado que você carregava não existe mais. Não existe mais. Porque nós servimos um Deus que ele não nos ajuda a carregar o fardo, ele carrega o nosso fardo. É verdade. E ele fala que na cruz ele deixou tudo, né? Glória Ele a deixou Deus. tudo. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado dessa pessoa também. Sim. Não sei se hoje ela é convertida, não sei se essa pessoa hoje é viva. E se hoje hoje ela estiver assistindo, se ela não for convertida, que ela se converta. Que graças a Deus ela não te matou. Mas talvez isso ela carrega com ela, né? Sim. É porque na palavra do Senhor fala que nenhuma condenação há para aqueles que servem a Cristo Jesus. Sim, né? Não há. E eu falo que pra gente, que a pior coisa da nossa vida é o nosso passado. E o Senhor fala assim, não viva do passado, viva o presente hoje, porque nós se preocupamos mais com o passado Sim. e o futuro. Sim. Só que o presente que é hoje, que o Senhor está nos presenteando, o que nós estamos fazendo? E o dia de hoje fora. É um presente. Sim. Todos os dias é um presente. Esses dias, acho que meu esposo falou que eu não sei se foi ele, foi a minha irmã que estava escutando uma ministração e falou que o pastor falou que todos os dias é um presente. Porque amanhã a gente não sabe se ele virá. Sim. E às vezes, Kil, tem pessoas que elas querem colocar a gente como se fosse o passado nosso,
sabe? Jogar na cara, né? Isso, eles gostam muito de jogar na cara o nosso passado, das coisas velhas que se passaram, para caluniar, para difamar a Sim, gente, sim. né, para ofender a gente. Só que as pessoas precisam entender que quando você aceita Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, morreu. Você morreu. A velha Cris morreu. Nós não estamos mais Karine, lá, né? Nós não não. estamos mais lá. Nós estamos aqui, Sim, né? Nós não estamos nós mais não lá. somos mais aquela pessoa. Não é mais sobre mim. Não, é sobre ele. É sobre ele. Nós somos uma carta aberta. A Bíblia fala que nós somos uma carta lida, né? E nós Sim, temos que ser essa carta. As pessoas têm que olhar na gente e ver Jesus. sim. É igual quando fala assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí a pessoa chega para você e fala assim, nossa, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão me difamando, eu vou fazer uma campanha e tá todo mundo, né, falando de mim, as coisas viraram de ponta cabeça, só que não é mais sobre você. Não. Ele fala, por que me persegue? Ele não fala, por que você está perseguindo o profeta? Por que você está fazendo isso com a Maria, com o João, com o ciclano? Não. Ele fala, porque você me persegue. Aleluia. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós falamos que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus, que nós somos evangélicos. Olha a responsabilidade. E outra coisa, Karine, nós não temos que falar, as pessoas têm que ver. Sim, É as nossas atitudes. sim, é É isso. sobre as nossas atitudes. Não é verdade? Mas você conta aqui também, Karine, que esse não foi o único livramento que o Senhor te deu, né? Não. Conta mais aí. Gente, eu falei para as meninas, a internet vai cair no chão. Não tem problema. Então, depois que eu saí do hospital, normalmente as pessoas falam assim, você saiu do hospital, né, o médico mandou você se converter, você se converteu, né? Não. Só que não. Ai, quando eu saí do hospital, foram muitas pessoas da minha casa, né, os amigos, né, que a gente tem um monte de amigos quando a gente tá no mundo, né, foram em casa, aí perguntaram o que eu queria fazer, né, os Vingadores, né, vamos fazer vingança, vamos, né, fazer alguma coisa, e eu falei assim, do mesmo jeito que o Senhor me deu uma oportunidade de viver, o Senhor, ele colocou uma vírgula na minha história para me continuar a viver, o Senhor, ele vai dar oportunidade para essa pessoa também. Mais vale um dedo de Deus do que 10 dedos meus. Porque se o Senhor me deu a vida, ele vai tomar. Se o Senhor deu a vida para essa pessoa, ele vai tomar. O sangue dessa pessoa não vai estar nas minhas mãos. Aleluia. Não vai ser eu que vou fazer justiça. E assim foi. A gente, né, teve um processo, etc, né, e passamos por esses processos, e eu comecei a continuar saindo, então eu me envolvia com muita gente, assim, tipo, muita gente que era traficante, então os meninos que andavam, né, com o PCC e tal, então todas essas pessoas eram meus amigos que estavam ali no mesmo lugar que eu. E ali a gente, tipo, andava de moto, eu caí 16 vezes de moto. Misericórdia. Peguei, uma vez a gente estava com um carro, a gente parou embaixo de um caminhão, passamos pelo farol Tudo vermelho. depois da facada. Tudo depois da facada. E aí a gente parou embaixo do caminhão, que a gente estava saindo de uma balada, né? E aí acabou arrancando o teto do carro, a gente parou no hospital. Quando chegou lá no hospital, o médico falou assim, não acredito que vocês estão vivos, que vocês têm cabeça. Meu Deus, Karine. E fora, assim, as brigas, as confusões que a gente arrumava, né, constantemente. Então era muita briga, muita confusão, muitos livramentos, né. Inclusive, tipo, tudo isso que
esse contexto aí que aconteceu, né, tipo, de livramentos, é como se fosse assim, que você tá afundando e você quer subir para a superfície, sabe? É a mesma sensação, assim, de você saber que você tá fazendo o errado e você tá morrendo afogado, só que você tenta nadar para você chegar na superfície, para você tomar um fôlego e conseguir ter uma atitude para você quebrar toda essa maldição na sua vida, para você conseguir realmente receber a cura. Aham. Então, eu tava em lugares que era, tipo, 50 mil, 10 mil pessoas, era várias pessoas, só que dentro de mim existia um vazio profundo que eu só conseguia preencher dentro da igreja. Eu só conseguia me amar, eu só conseguia estar totalmente feliz quando eu estava dentro da igreja. É surreal, né? É o que eu falei, né? É você no meio de tanta gente sozinha, Isso. se sentindo só, né? Se É. sentindo abandonada, né? Você se sente abandonada, tipo, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter tudo, mas Se não tiver sem Jesus, a presença do Senhor, você não você é não nada. tem nada. Não. Tanto é que eu olho para as pessoas hoje e quando eu vejo ela dando tanta vazão para bens materiais, eu peço misericórdia para o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, porque é um pensamento tão inútil, tão fútil, que não serve para nada. Muitas das vezes a gente quer mostrar muitas coisas que estão faltando dentro da gente. E a Bem isso gente mesmo. quer tampar com bens materiais. Só que não é sobre isso. O nosso maior bem está no É céu. sobre Jesus, né? É É sobre sobre Jesus. Jesus. Sobre Cristo Jesus. E muitas vezes, Crio, eu me sentia igual a mulher samaritana. Inclusive, eu estava no carro pensando na mulher samaritana. Porque eu saía nos momentos que eu sabia que não tinha pessoas ali na rua para falar de mim. Tanto é que eu falei para minhas amigas que quando eu me converti, as vizinhas fofoqueiras ficou até com depressão, porque não tinha mais nada para falar. Eu falei, o povo ficou depressivo e não tinha mais ninguém para falar, não tinha mais ninguém para comentar, e o pessoal começou a, a ficar triste, né? Porque eu e minha família era a sensação do momento da Meu rua, amiga. Deus. Era o comentário. Tudo que acontecia de ruim era com a gente. Tudo que acontecia de ruim era comigo. Aí eu falava, gente, tenho 2 irmãos, Senhor, você não pode dividir um pouquinho para casa? Mas quando você é chamada para ser a coluna da casa, o negócio é estreito, viu? Amém. É muito Mas difícil. gerar testemunho dói, né? Dói, Dói. né? Ô, Karine, e quando você falou, chega, agora eu vou para o Senhor, eu vou para a igreja, eu vou servir a Jesus. Nossa, amiga. Ó, quando eu tinha 22 anos, eu acho, se eu não me engano, a gente foi para uma festa. E aí, quando a gente chegou, eu e meu irmão em casa, na hora que eu fui abrir a porta, o meu pai deu um murro em mim e eu caí do outro lado do corredor. Meu Deus. E o meu irmão foi para cima do meu pai. E aí nisso começou a briga, a confusão de novo. Mas essa briga foi tão feia que o meu irmão chegou a pegar uma faca, falou que, né, ia matar meu pai. E eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, não deixa ele matar meu pai. E eu falava com ele, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. E eu implorava para ele, né? E aí eu comecei a orar um Salmo 91, que foi uma missionária também, que é muito amiga minha, que me ajudou muito no meu processo. Desculpa. Ajudou muito no meu processo. Aí eu comecei a orar um Salmo 91, que eu já sabia de cor. E aí, era engraçado que quando meu pai chegava assim, bêbado, e orava o Salmo 91, ele não quebrava nada dentro de casa. E quando eu não orava, eu fazia teste. E quando eu não orava, ele quebrava um monte de coisa dentro de casa. E aí eu comecei a orar um Salmo 91, e aí começou a calmaria dentro do quintal. E aí eu peguei
E o Espírito Santo de Deus falou comigo muito profundo no meu coração, muito profundo mesmo. Ele falou assim, Karine, se você continuar nessa vida, vai passar de geração para geração. Olha que sério. Mas se você se converter dos seus maus caminhos, vou eu te honrar na terra. Pisarei na cabeça da serpente e irei te exaltar na terra. Só que para mim, que veio de um tanto sofrimento, pra gente a felicidade é tão longe, né? É. Eu não conseguia me ver feliz, eu não conseguia Se ver realizada, eu não né? conseguia, tipo, imaginar que um dia o Senhor, ele poderia me dar a felicidade, sabe? Eu nunca pensei que isso poderia dar certo na minha vida, porque eu via tanta gente feliz e eu falava assim, Senhor, por que tem tanta gente feliz e eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo ser completa? Será que um dia isso realmente vai acontecer comigo? E o Senhor falou comigo nesse dia e eu falei assim, Senhor, eu vou. Mas o que mais eu tinha medo, era de voltar para trás. Eu tinha muito medo, porque a pior coisa do mundo é você ver um servo do Senhor servindo a Satanás. É muito triste, porque a palavra do Senhor fala que vem 70 vezes 7 demônios. Então você imagina, se eu já estava passando por toda aquela batalha espiritual, eu estava passando por todo aquele processo, imagina se eu voltasse para trás. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou, mas a única coisa que eu te peço é que o Senhor nunca solte a minha mão. Aleluia. Eu falei, eu não quero nada, 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 eu só quero a sua presença. Glória a Deus. E aí foi no tempo que eu comecei a ir para a igreja e comecei a rejeitar os pratos do inimigo, sabe? E vinha as pessoas e falavam assim, você não nasceu para isso. Ah, eu já escutei isso também. Já escutei, Karine, já escutei. Você já escutou, amiga? Já. Amiga, é muito desafiador, né? É sim. Aí vinha assim e falava assim, ó, você não nasceu para isso, solta essa Bíblia. E eu para pegar uma Bíblia, para ir para a igreja. Você imagina? Eu falo que eu levava dentro de uma sacola. Ai, gente, que vergonha. E eu levava a Bíblia dentro da sacola para ninguém ver a Bíblia. Obrigada, Obrigada, amiga. Eu levava a Karine dentro da sacola para ninguém ver a Bíblia. Gente, que vergonha. Não acredito, fazia tio, isso. Sério? Aí eu saía, eu Os lembro vizinhos não ficar falando, né? o culto da igreja que eu me converti, era uma Assembleia de Deus, e eu sempre falo que foi a André e o Paulinho que me ganharam para Jesus. Glória a E Deus. assim, e que eu amo a vida deles e que o Senhor vem assim dar muitos e muitos anos de vida para eles. E eu saía com a bolsa, com a Bíblia lá dentro, para ninguém ver. E a Bíblia cabia direitinho dentro da sacola. Que bonitinho, Deus preparou até a sacola, Até amiga. a sacola. Ele falava, você está com vergonha de mim, mas eu não tenho vergonha de você. E ele que já tem vergonha de mim. É verdade, amiga. Uma bêbada, depressiva, só dormia à base de remédio. Meu Deus, e você com vergonha E eu dele? com vergonha de Jesus. Meu Deus, hoje eu tenho vergonha, Senhor, me perdoa. Mas Deus faz assim, né, amiga? E aí eu tinha vergonha de levar a Bíblia, assim, que eu falava assim, gente, o que o povo vai falar de mim? É bem isso. Eu causei na terra, virei 360 a 1000 graus. É bem isso, Karine. E aí a gente se preocupa muito com os outros, né? E o Senhor, ele não está preocupado, né, com as pessoas ao nosso redor. Ele está preocupado com você. Ele quer salvar você, ele quer atingir você.
Ele não está É, preocupado com a opinião dos outros. Então, muitas vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos. O maior inimigo da gente somos nós. verdade. Porque a gente se prostra, a gente se acusa. É a mesma coisa que eu falei do passado. A gente vive mais no passado, nas coisas que já se foram, É verdade. do que agora, o hoje, o presente de Deus, que é a vida, que Ele não dá, né, pra gente exercitar o amor de Deus. E a gente não se libera. É, Sabe, Cris? A gente tem que se liberar, se libertar, porque o Senhor ele já foi crucificado, lavado, remido na cruz do Calvário. verdade. E nenhuma condenação há sobre você. Por que você vai ficar remoendo as coisas que passou? Você tem que abrir a sua mente, viver o que o Senhor está te proporcionando hoje. E glorificar e exaltar Ele, né? Sim, Porque Ele é o digno. viver Não para Ele. o passado não é para glorificar, né? Não, Glorificar é o Senhor, né? o passado foi derrotado, Satanás foi derrotado. Graças a Deus. Agora hoje nós temos que viver para Cristo Jesus, verdadeiramente. E viver mesmo, Cris. Verdade. Não é ficar postergando o seu chamado. Porque tem pessoas que, nossa gente, olha, odeio gente murmurador. Porque tem gente que murmura tanto que a pessoa não consegue olhar a grandeza de Deus, a oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando todos os dias. Mas o que acontece, Karine, tem pessoas que acham que servir a Deus é ter um carrão na garagem, uma casona, dinheiro no banco, e não é isso. Não. É renunciar, né? É renunciar e o Senhor ele vai trabalhar. E se ele achar que você deve ganhar, você vai ter. Se ele achar que não deve, você não vai ter. E tá tudo bem. Sim. Porque assim, é melhor estar com ele do que estar vivendo numa mansão, né? É melhor estar com Jesus. Às vezes as pessoas podem até escutar o nosso bate-papo aqui e falar, ah, mas que hipocrisia. Quem não quer uma mansão? Não. Todo mundo quer uma mansão, uma casona. Claro que quer. Mas eu acho assim que Jesus tem que ser a nossa primícia. Sim. É porque assim, Cris, não adianta você ter tudo e não ter nada. Sim, sim. Porque o que adianta você ter uma mansão de quartos vazios, com choro, depressão e lágrimas? Eu sou missionária, eu posso falar com clareza as coisas que eu vejo lá fora. Eu já visitei mulheres bilionárias. Quando eu chegava na cama, porque a pessoa não consegue nem levantar da cama, a pessoa tá lá em cima de um colchão de 50 mil reais com depressão. O que adianta? O que adianta você ter tudo e não ter nada? E não ter nada. Não vai adiantar. Não vai. Ô, Karine, já está quase acabando o nosso tempo. Como que aí você Conversa se converteu, boa, né, amiga? você Ai, se tô converteu, adorando. você aceitou Jesus, você foi para a igreja, o Senhor restaurou sua vida, o Senhor te deu um marido, te deu 2 filhos lindos, né? E te deu uma coisa maior ainda, respeito onde você morava, né? Me deu respeito. Porque é tão bom amiga. quando a pessoa fala para você, faz uma oração, ora por mim, né? Não é jogando na cara, mas assim que você vê que Jesus mudou a sua vida, né? É verdade. É o famoso, o impossível o impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Porque hoje as pessoas olham para mim e falam assim, não, é impossível. A Karine? Tá desse jeito? É impossível. Quem era a Karine, né? Quem era a Karine? O que a Karine fazia? Então, assim, Passou pelo Vale da Sombra da Morte. Passei pelo Vale da Sombra da Morte. E a mulher tá aqui hoje, linda, maravilhosa. Ai, obrigada, amiga linda. Mas é verdade. Obrigada, amiga. Com muita superação, dedicação, obediência e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Aleluia. É bem isso que o Senhor quer da gente. Então, o que acontece hoje na minha vida? Eu perdi a minha vida para o mundo para viver para Deus. Aleluia. Que coisa linda, gente. Uma pessoa que ninguém dava nada. Eu acredito que passava na rua, as pessoas até cutucavam uma outra, vai ali, ó.
uma perdida, né? É, E hoje está perdida nos caminhos do Senhor, né? Tem coisa melhor. é. Hoje ela só quer o endereço daquelas ruas de ouro de cristal, né? Só, Que Jesus vai lá preparar para nós, já tô né? preparada, amiga. Só tô esperando a trombeta tocar, já tô Não olhando é? assim, Senhor, eis-me aqui. Já E tô esperando você. ele resgata aquele que ninguém dá nada, ele resgata o traficante, ele resgata a prostituta, ele resgata aquele que estava dormindo no meio da rua, debaixo de um, de um papelão, ele Sim, resgata a bêbada, né? Ele é, resgata a depressiva. é verdade. Ó, E ele vai resgatando, fala, esse daqui eu quero, esse daqui eu quero. E nenhum ele vai falar, esse daqui eu não quero. é verdade. Eu Nenhum. quis a Karine, que ninguém dava, eu quis aquilo que ninguém dava. É verdade. Tanta tranqueira. E hoje, olha aqui, É, filha. Hoje nós somos filha. filha do rei. Que Olha, honra, né? olha, olha, hoje na nossa identidade ali está escrito filha. Que honra, Não né? é honra, Karine? Quem diria, né? Quem diria? Hoje nem a minha família acredita, assim, né? Teve até uma prima minha que falou assim, nossa, Karen, você tem tanta cara de crente que você for contar seu testemunho para as pessoas, ninguém vai acreditar que você é Mas é assim, né? assim mesmo, né? É assim, é ninguém acreditar no que Deus fez. Porque assim, as pessoas têm. Nossa, quando eu conto, não, gente, eu bebia mesmo, eu ia pra porta do bar. E assim, é tanto que meu irmão, ele brinca muito comigo. Você quer uma cervejinha? Meu irmão, bem sem graça, eu falo pra ele, você queria beber? Não queria. Porque a gente brinca muito, né? Uhum. E o meu irmão fala, eu falo, você já me viu bebendo? Ele, ah, não, nunca vi não. Aí a gente brinca sempre assim lá em casa, né? É. Mas isso, Karine, é o Senhor. O meu pai fala assim, ô Karine, cadê aqueles corote lá que você ficava em cima da laje tomando? Não é? Os corotinhos. E o Que não tinha Senhor, dinheiro nem para beber cachaça. e eu falo assim, eu já aprontei coisa bêbada, e assim, e hoje olha eu aqui, O inimigo envergonha a gente, né, vergonha, Kio? mas o Senhor dá dupla honra, né? Deus da dupla honra. Porque, gente, como que pode, né? Eu falo, a gente perde tanto tempo servindo ao diabo, sendo envergonhado, sendo caluniado, sendo difamado, todo mundo falando da gente, né? É, E o Senhor, ele limpa a gente e nos dá honra. aí ele coloca aqui a melhor roupa, igual o filho pródigo, né? Ele vai lá e coloca a melhor roupa, É, e aqui, ó, é assim que eu te quero. sim, Porque ele vai morrer, vai mesmo. vai. Porque para o vaso ser bem feito, ele é várias vezes refeito, não é, É cara? um processo, É um né? processo. E tem assim, a questão da pressão, né? O Kio, porque se você tá no raso, não tem pressão, Não mas quando tem. você começa a mergulhar nas profundezas do Senhor Jesus, que são as águas, começa a vir aquela pressão do inimigo Sim. para você parar, Desistir, para né? você desistir. Mas o Senhor é aquele que nos tira dessa pressão para colocar a felicidade. E como você falou, ele é aquele que segura na nossa mão, né? Quando É, Pedro estava afogando ali, ele segurou na mão de Pedro, né? Homem de pouca sim, fé, né? é Mas o Senhor é aquele que resgata. Ele verdade, muda história. Ele tira assim do lamaçal e coloca num palácio. O palácio é a verdade. maneira de dizer, né? Que o palácio é servir o Senhor. O palácio é o que a gente vive hoje, né, Cris? Hoje eu não troco a minha vida, Karine. Porque você Não tem um lugar de troco. paz, É, você tem um lugar que não falta nada. Porque eu vou te falar uma coisa: aqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade não mendigará o pão. não. E hoje eu falei isso para minha D. É, Falei essa frase para ela hoje, que meu ela é Deus, crente, ela veio me perguntar um negócio, eu falei, o Marli, o justo não mendiga o pão. verdade, forte. E aí eu falo assim, que eu falo muito assim, porque a gente tem muitos projetos sociais, né? Fala um E pouco dos seus projetos sociais. a gente tem um projeto que é o Semeando Amor, né? Que fica em Salto de Pirapora. Quem coordena lá é a Dani. Nós temos 65 crianças ali no projeto, então tem umas amigas minhas aqui do Guarapiranga que ajudam a gente, né? São os mantenedores. Sim. Então, por exemplo, eu quero abençoar lá o projeto. Então, a partir de R$ 20, você pode mandar uma quantia lá no projeto, R$ 20, R$ 30, que vai manter, porque lá a gente dá café da manhã,
almoço, café da tarde e janta. E aí tem uma equipe de missionários, a gente não chama de voluntários, a gente chama de missionários, porque as pessoas estão ali fazendo a missão verdadeiramente, tá dispondo, né, disponibilizando o seu tempo para sair da cadeira, para se movimentar, porque nós estamos aqui, igual você falou, para fazer algo. E se for para você fazer algo, você tem que fazer para o seu próximo, porque Jesus, ele amou o próximo como a si mesmo, assim como está escrito na palavra dele. Cuidou do seu próximo, ele não teve preconceito, ele lavou, ele transformou através de palavras positivas, ele então trouxe para perto dele aquelas pessoas que eram incertas, como a gente, né? Como a gente. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele não olha. Ô, Karine, e fala, qual que é a sua igreja? Pode falar. Eu sou da Rios de Águas Vivas, lá com o pastor Denilson e a pastora Daiane, e faz 3 anos que a gente está congregando nesse ministério. Em Indaiatuba. Lá em Indaiatuba. Eu tenho uma amiga que mora lá em Indaiatuba. Bel, um beijo, e ela vai assistir, que ela assiste todos. A minha pastora é muito abençoada, uma mulher muito de Deus, sabe? Amém. Ela vai muito assim, ela orienta muita gente, ela conversa muito com a gente, né? Então, é uma mulher de oração, de propósito, né? Sempre tá ali ajudando a gente, auxiliando a gente. Ela é uma pessoa muito abençoada. Amém. Por Deus. E nós temos esse projeto, temos os projetos da Ilha de Marajó, porque a gente faz missão. Então, uma vez no ano, a gente se disponibiliza para ir para algum lugar. O Senhor mandou esse ano que vem, 2027, em janeiro, nós vamos para a Ilha de Marajó. É um lugar que é muito, muito difícil, né, de acesso, muito difícil a gente entrar. E só que a gente começou conversando que a gente ia levar 20 cestas básicas. Só que o Senhor, ele é tão bom que ele mandou 200 cestas básicas. 400... Isso é morar num palácio, Isso né? É palácio, isso é palácio. 400 kits higiênicos, 400 materiais escolar, boneca, bola, tudo isso foi a arrecadação dos outros missionários, porque no Eclesiastes, nas palavras, não tem missionário, né, o cargo missionário. Nós todos nós somos missionários, todos nós temos o dever de levar a palavra do Senhor. Às vezes você fala assim, Karina, eu não consigo ir porque eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, mas a partir do momento que você oferta, que você abençoa com algo, você está fazendo parte dessa missão. Nós não podemos pensar pequeno, nós temos que pensar grande como igreja, nós temos que se unir como igreja. Porque, assim, se você está indo, por que eu não posso te ajudar? Porque não é sobre você, igual nós falamos, é sobre Cristo Jesus. Quem vai brilhar ali naquele lugar é Cristo Jesus. E foi muito engraçado que eu falei assim, Senhor, mas eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho o meu esposo, eu tô com medo de ir para a ilha, né? E o Espírito Santo de Deus falou assim, então quer dizer que a sua família é mais importante do que as almas que estão lá fora? Então, não é sobre cargo, é sobre você fazer. É sobre o servir. Isso. Você Jesus serviu. Aí tem pessoas que falam assim, eu não tô preparada para ir. Mas, Kio, se você não está preparado para fazer uma missão, será que você está preparada para ir para o céu? A gente tem que se colocar todas as vezes em perguntas e respostas. Em perguntas e respostas. Então tá bom, se você não está preparado, o que você está esperando para você se preparar? Para você realmente servir ao Senhor? Porque o Senhor, ele vai cobrar de mim, de você, as vidas. Cadê as vidas? É muito fácil você pegar um microfone e ficar dentro da igreja, no ar-condicionado, você falando de Jesus, é muito fácil. Agora, e aquelas almas que estão sendo molestadas? Aquelas crianças que não têm oportunidade de ouvir a palavra do Senhor? Nós fomos uma ilha que fazia 15 anos que não ia um missionário lá, aqui. 15 anos. Foram 20 horas de barco. Meu Deus. A gente fizemos translados, né, dos barcos. Quando a gente chegou lá, eu falei, não, gente, não é possível que eu tô no Brasil. Não tem energia, não tem saneamento básico, não tem escola. Meu Deus.
A prostituição infantil é muito grande naquele lugar. E nós fizemos um trabalho lindo ali com todas as missionárias que foram, todas as pessoas que foram, e foram 450 almas Aleluia. que não conheciam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que levantaram a mão para o Senhor Jesus. E uma criança falou assim para mim: tia, quando você sair daqui, vai ficar tudo muito triste. Aí eu falei: o que a tia falou para você que estava escrito lá em João? Aí ele falou assim, que eu sou a luz do mundo. Aí ele pegou e falou assim: ah, tia, você falou para mim que eu sou a luz do mundo, que eu vim aqui para proclamar a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Que eu sou a semente que você vai deixar aqui para continuar falando de Jesus. E aí ele começou a falar todos os versículos da Bíblia. E a mãe dele falou assim para ele: ah, engraçado, né? Porque a gente deu um certificado de filho de Deus. Aí ela falou: ai, tá bom, agora você não vai mais pro forró comigo, você não vai mais sair comigo. E ele tinha uns 10 anos. Ele falou assim: não tem problema, mas agora eu sei que eu tenho uma morada no céu, que é de ouro e de cristal. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito gostoso. Quando você faz uma missão, ele muda a chave da sua vida e muda a sua expectativa de vida. Hoje eu tenho uma expectativa de abrir, né, um bosque de Deus, né, que a gente está mexendo com os papéis e tal, lá em Indaiatuba, porque esse outro projeto fica lá em Salto de Pirapora, com a Daniele, que ela cuida desse projeto, e a gente quer trazer para as outras cidades. Então, Indaiatuba, trazer para o Guarapiranga, trazer e expandindo esse projeto para salvar as crianças. Por quê, Cris? Eu já trabalhei com morador de rua, já servi, né, comida, já levei cobertor, já fiz muito trabalho com moradores de rua, porém é difícil de você alimentar uma mente que já está formada. Quando você pega no Ministério Infantil, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Amém. Porque eles são o futuro da manhã, né? Então, são projetos assim voltados para as crianças, para a gente migrar, colocar na mente, no coração, nos pensamentos dessas crianças que eles são o futuro do nosso evangelho e que nós precisamos continuar falando da vinda do Senhor Jesus, que está muito próximo. Amém, Karine. Amém. Karine, o nosso papo está tão bom, mas ele vai ter que acabar. Já já nós vamos começar o culto, a Karine vai trazer a palavra. Será uma bênção. Amém. O nosso programa lembrou... Tá dando uma lembrancinha para você, de agradecimento, você ter vindo. Saiu lá de Indaiatuba, gente, veio para cá, atravessou São Paulo. E ela está aqui. Karine, nós se conhecemos já tem um tempo. Glória a Deus pela sua vida. Pode abrir a sua lembrancinha. E nós só temos que se agradecer, você que está aí assistindo. Espero que esse testemunho venha edificar a sua vida. Ah, mas não falou comigo, mas eu acredito que vai falar com alguém. Sim. E se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais dos projetos da Karine, escreva embaixo no nosso endereço aqui, escreva, fale que a gente vai passar para ela. E aqui nós só servimos ao Senhor. Aqui a nossa missão é servir o Senhor e falar das maravilhas dele. É verdade. Que eu só quero ressaltar que o Senhor, ele salvou meu pai. Amém. Tirou da depressão, do Glória alcoolismo. E ele é um homem hoje totalmente diferente, aleluia, né, daquilo que ele mostrou pra gente, né, na nossa adolescência. Ele é um vô maravilhoso, cuidadoso, um aleluia, homem maravilhoso na minha vida. E hoje eu não consigo lembrar do tanto que eu sofri, de tanta felicidade que Deus proporcionou na minha vida. Olha aí, gente. Então, para você que está em casa, achava do mesmo jeito que eu que você não conseguiria ser feliz, eu venho aqui dizer para você que você, sim, vai conseguir ser feliz e o Senhor tem uma nova história para escrever
na sua vida. Amém. Do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Porque hoje eu sou radiante de tanta Amém. felicidade. Glória a Deus. Igual você, né, amiga? Porque você é tão formosa, o seu rosto, dá pra ver de longe a sua felicidade. Não tem nem como não falar que você Quem tem é Jesus, feliz. né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, né? Amiga, obrigada pelo Obrigada seu a você tempo. por ter vindo aqui, trouxe seus filhos, que eu sei que não deve ter sido fácil. Porque é uma logística, né? Sim, é muito difícil, mas vale a pena pagar o preço. Amém. Eu creio que por Jesus, tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas para a gente fazer, a gente tem que fazer com excelência. Amém. E a gente não pode mensurar esforços, porque o Senhor Jesus, ele não mensura esforços para nos abençoar. Amém. E quando o Senhor, ele chama a gente tem que falar, eis-me aqui. Glória a Deus. Amém. Karine, faz uma oração para terminar. Amém. E Vamos obrigado. orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós entramos, Senhor, na sua presença. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse bate-papo abençoado. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar, Senhor, abençoando a vida da tua serva, Senhor, que está, Senhor, na frente desse trabalho lindo para alcançar mais vidas. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, trabalhar, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, meu Deus, das nossas vidas, cada dia mais e mais. Alcança, Senhor, quantas almas, Senhor, for necessário para que essas pessoas venham, Senhor, pegar, Senhor, fôlego, se dedicar, Senhor, para a sua obra, Senhor, crescer cada dia mais e mais. Que nós possamos, Senhor, diminuir, o Senhor venha crescer. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a equipe da sua filha, Senhor, que venha crescer cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou mais um final de um nosso Homecast. Obrigada a você que está assistindo. Não esqueça, compartilhe, dê um like, ative o sininho. Nosso endereço está aqui embaixo. E até terça-feira, se Deus quiser.